E aí, pessoal, boa noite. E aí, Duduzinho, você tá bom? Tô só colocando o título aqui, cara. Ô, Marcinho, tudo bem? Pessoal, vou abrir essa live aqui, só esperar o professor Caio chegar. A gente vai falar sobre mineração de Bitcoin e marco legal das startups, que tem uma disposição lá no marco legal das startups que pode ser bem vantajoso para negócios de base blockchain. Não, precisando demais, viu, cara? Precisando tomar uma mesmo, né? Essa história de pandemia, não dá pra sair de casa, né? Como é que tá aí? Seu lado tá pegando de pandemia também? Agora que eu vi que tem um request do Marcinho aqui. É, se ele saiu, tá liberado, né? Agora todo mundo pode sair, né? E aí, pessoal que tá entrando agora, só esperar o professor Kai chegar. Ele me mandou mensagem aqui, disse que agarrou no trânsito. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Então, me pediram para limpar a câmera aqui, só que não tenho um papel, não tenho um pano, quer dizer. E aí, Dudu, como é que você tá? Beleza? E Suzana, boa noite. Bom demais. E aí, grande mente. Tô vendo que entrou mais gente aqui. A gente tá só esperando o professor Kai entrar. E ele me mandou um WhatsApp aqui, falou que deu uma agarrada no trânsito, mas que já tá entrando. Isso é uma presença ilustre aqui, pessoal. Felipe Mendes, que tá aí, ó. Felipe M. Soares, radialista, narra os jogos na Itatiaia. E a narração dele é boa demais, viu? E aí, neném, você tá bom, velho? Quanto tempo?
Bom, então, quando a pessoa cai, não chega, vamos começando o nosso bate-papo aqui. Vocês viram que há umas semanas atrás, o Elon Musk comentou que mineração de Bitcoin consome muita energia e que por isso ele estava mexendo agora com Dogecoin, né? E aí ele postou que a Dogecoin é o dinheiro do futuro e tal. E aí o preço da Dogecoin disparou e um tanto de gente começou a comprar Dogecoin e tal. Por causa desse tweet que ele fez, né? E aí alegando que o Bitcoin consome muita energia e que isso é incompatível com os propósitos da Tesla, de ter um mundo com menos consumo de energia e tal. Porque a Tesla, até algumas semanas atrás, aceitava Bitcoin como forma de pagamento para fazer a venda dos carros, né? Ah, Daniel, beleza? E aí a pessoa assim, não dá para aceitar Bitcoin como forma de pagamento porque consome energia demais da conta, isso não é ecologicamente saudável. E aí houve várias repercussões do comentário dele, e eu sou uma pessoa que eu gosto bastante do Elon Musk, eu admiro ele muito, ele é uma pessoa que fez o que fez, né, gente? O cara colocou um foguete, né? E ele conseguiu aterrissar um foguete verticalmente. Então ele tem o seu mérito lá. Só que essa parte desse comentário de que o Bitcoin consome muita energia e por isso ele não é economicamente, ele não é ecologicamente viável, né? Não é ecologicamente correto, foi meio infeliz. Porque, primeiro, sim, de fato o Bitcoin consome muita energia, sim. Por que consome muita energia? Por causa do processo de mineração. O processo de mineração é um processo que toda blockchain possui, independentemente de qual moeda for, toda blockchain possui um processo de mineração. E o processo de mineração do Bitcoin especificamente, ele é um método que chama Proof of Work. A pessoa cai até chegou aí. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. O processo de mineração do Bitcoin, ele é um processo que chama Proof of Work, ou seja, a pessoa, grande professor, Cheguei. boa noite. Cara do céu, pensei que eu não ia chegar hoje, cara. Peço desculpas aí, pessoal. Não, sem problema. Agarrou no trânsito aí, o que aconteceu? Tá tudo Eu fui bem pegar ou? meu filho, cara. Depois do expediente aqui, fui pegar meu filho. Aí na volta, peguei um trânsitozinho chato aqui. Mais suave. Tamo de volta. Então tá bom. Tá tranquilo, faz parte. É, E aí, eu vi que você tá, estava explicando o que é mineração. Isso aí é importante. é, Fala por aqui, ó. causa Pode falar. daquela notícia lá que a gente colocou lá no nosso grupo do Telegram, né? Que os mineradores de Bitcoin estão financiando um dos maiores projetos de energia solar do mundo. E aí, por causa. Não sei, eu não diria por causa, mas acho que aquele comentário do Elon Musk de que Bitcoin não é ecologicamente viável, consome muita energia, pode ter influenciado isso aí, né? E aí eu estou explicando por que ele consome muita energia. Então, sim, o Bitcoin realmente consome muita energia, consome energia demais mesmo, por causa do mecanismo de consenso que a blockchain dele possui. Todas as blockchains possuem algum tipo de mecanismo de consenso, que é o método pelo qual aquela rede blockchain ali determina qual é o estado válido da rede, ou seja, quais transações são válidas do ponto de vista do protocolo, quais que devem ser descartadas. Então, na blockchain do Bitcoin, o mecanismo que é usado é Proof of Work, ou seja, existe uma norma, um normativo matemático, uma equação matemática bastante complexa. A lógica dela é simples, mas chegar ao resultado é muito complexo. Então, existe essa equação que precisa ser resolvida para que... A pessoa caiu, tá voltando. Essa equação precisa ser resolvida para que o próximo bloco seja gerado. Aí, voltei. Voltou.
Cara, que Eu legal. estava comentando aqui, pessoal, que a mineração ele é esse processo de descoberta do código que vai gerar o próximo bloco. E isso é feito através de processamento de computador. Igual a gente tem o processador do computador, o processador do notebook, você precisa de um processador para realizar uma quantidade imensa de cálculos por segundo para descobrir qual que é o código que gera o próximo bloco. Acontece que as máquinas que fazem o cálculo do Bitcoin, é um tipo de máquina que chama ASIC, é um circuito específico, ela, assim, ela consome muita energia, porque ela tem uma capacidade de processamento muito grande. É uma outra característica de blockchain. As blockchains, os bons projetos de blockchain, elas têm uma regra que a capacidade, a dificuldade de processamento da rede, a dificuldade de descoberta do próximo bloco tende a aumentar. Então, como no caso do Bitcoin já existem muitas pessoas minerando, a rede aumenta a dificuldade para manter a equidade, o equilíbrio e a formação dos blocos aproximadamente a cada 10 minutos. Então, quanto mais gente minerando, maior a capacidade de processamento. Quanto maior a capacidade de processamento, maior a quantidade o algoritmo precisa colocar para que seja descoberta o próximo código. E, Carol, E, olha que interessante. Olha que sim, interessante. Eu vi uma informação, até encaminhei para você no Instagram há um tempo, e aí diz o seguinte, assim, né? Que o total de energia gerada pelo planeta todo é de 160 milhões terawatts. É o tanto de 160 mil, me perdoa, 160 mil terawatts é a energia, é o tanto de energia gerada mundialmente falando. 50 mil terawatts de energia é perdida devido à ineficiência de sistema elétrico. 120 terawatts de energia consumida pelo Bitcoin. E aí a informação diz o seguinte, ou seja, Bitcoin usa menos de 0,1% de produção da energia mundial. Bitcoin consome 0,25% da energia que é desperdiçada. E aí, essa questão que até eu tenho essa dúvida e gostaria de tirar com você. De fato, tudo bem, a conta de luz aumenta significativamente, mas a ponto de trazer danos ambientais, Ícaro, a ponto de ter esse tipo de movimento, de sustentabilidade, de que de fato o Bitcoin causa um problema para o meio ambiente? essa é uma pergunta muito interessante, é uma discussão bem legal. O Bitcoin consome muita energia. Se a gente for comparar com um notebook, com um computador normal, é quase pau a pau com um chuveiro elétrico, mas, dado todo o mercado consumidor de energia que existe no mundo, é uma mixaria, como você comentou, é menos de 0,1% da energia desperdiçada. Não é nem 0,1% da energia usada, é da energia desperdiçada. Então, comparando com o funcionamento da sociedade, o consumo é baixíssimo. E tem o seguinte, eu não acredito que o consumo de energia do Bitcoin ou de qualquer outra coisa torne a coisa inviável. Isso é diferente. O chuveiro elétrico consome muita energia. Logo, o chuveiro elétrico é inviável? Não. Depende da fonte de alimentação do chuveiro que você está usando. Aqui no Brasil, a maioria dos chuveiros é elétrico. Já na Europa, os chuveiros tendem a ser a gás. É uma fonte de energia diferente da energia elétrica. Então, o fato de consumir muita energia por si só não significa que a coisa é ecologicamente inviável ou danosa. Depende da fonte de energia que a gente usa para ela. Então, motor a diesel é poluidor? Não, é muito poluidor, mas depende. Você está falando de um caminhão da década de 70 ou você está falando de um Scania ou Volvo 0 km que tem 1 milhão de tecnologia embarcada no motor que aumenta a eficiência e reduz o consumo? Então, o meu ponto de vista particular, que é um ponto de vista muito restrito, eu confesso, eu sou isolado nesse ponto de vista, é que não devemos nos preocupar com a redução do consumo de energia. A gente deve se preocupar com a descoberta de novas fontes de energia renováveis, para que as coisas consumam o tanto de energia que precisar. A maior fonte de energia que a gente tem hoje no mundo, assim, o maior tipo de consumo, né, é energia elétrica,
e energia a gás. Na Europa tem algumas bases de energia nuclear, mas ainda é pouca comparado com o resto do mundo. Localmente é muito grande, mas com o resto do mundo ainda é pouca. E a energia nuclear, por exemplo, é uma energia muito eficiente, muito viável. Custa muito caro para você construir a estrutura de produção da energia nuclear. Só que a manutenção da estrutura e o custo de distribuição dela é baixíssimo, dada a quantidade que ela produz. Só que a gente teve aquele triste acidente lá em Chernobyl, há décadas atrás, e aquilo marcou muito a história da humanidade, e o recado foi: energia nuclear é perigoso. Não, energia nuclear não é perigosa, porque se a gente for voltar nos fundamentos da energia elétrica que a gente tem hoje, se a gente for voltar lá nas pesquisas do Tesla, lá nos Estados Unidos, aconteceu uma campanha lá nos Estados Unidos muito forte contra a energia elétrica, falando que ela era perigosa. E hoje a gente sabe que a energia elétrica é perigosa, é muito perigosa, só que a gente sabe usar ela de forma eficiente. Então, se a gente aprender a usar a energia nuclear de forma eficiente, o consumo de energia de qualquer coisa que seja vai ser irrelevante. Exatamente. Eu vi esse Elon Musk, só para finalizar não, né? Só para dar prosseguimento aqui no nosso debate, cara. Aí uma reportagem que aquele Brian Brooks, lá, que é o CEO da Binance, né? Reportagem que ele fala assim: o Elon Musk faz bem ou mal para o Bitcoin, né? E a resposta é muito interessante. A resposta dele é o seguinte: bom, se o Elon Musk está interessado com criptomoeda, é porque o negócio deve ser bom, né? Então, o negócio deve que ele fez com o mercado ou não, isso daí, né? Vai conseguir saber. Exatamente. Se ele tem interesse nesse tipo de contexto, é porque o negócio, no mínimo, ele é viável, né, Ícaro? Então, aí veio o Elon Musk, galera, pum, falou, aí teve essa comunidade de mineradores, explica aí para nós, comunidade de mineradores. A mineração de... Tem até uma pessoa solicitou para entrar aqui, deixa eu ver quem que é. É a pessoa. Luciano. Vou admitir o doutor Luciano aqui. A mineração de Bitcoin hoje é uma coisa muito complexa, né? Custa muito caro. Vai subir. Aí. Cadê? Sim. Tá chegando aí. A mineração de Bitcoin hoje é uma coisa muito complexa, né? Custa muito caro minerar Bitcoin. Eu tentei minerar Bitcoin esse ano, só que não consegui. Eu consegui entrar em contato com um fornecedor de um desses circuitos e eu que estava pensando em comprar um circuito desse para mim. Aí o fornecedor me respondeu no e-mail falando o seguinte: a gente tem ordens abertas aqui para serem entregas para serem entregues no mês de março, abril e maio de 2022. Só que você tem que fazer um pedido mínimo de 500 máquinas por mês, durante 3 meses. Tipo de 1.500 máquinas, cara. E é uma coisa que hoje já custa mais de $6.000. Então, assim, esquece que não vai acontecer mineração de Bitcoin residencial como a gente minera, ou como é possível minerar outras moedas aí. Esquece que não vai acontecer. Então, custa muito caro. E aí existem grandes empresas que vivem de mineração de Bitcoin. E uma dessas grandes empresas iniciou um projeto lá nos Estados Unidos de construir uma das maiores fazendas de energia solar do mundo. Aí, olha que interessante, como que eu vi que essa empresa seguiu nesse ponto de vista de não vamos reduzir o consumo, vamos descobrir uma coisa mais eficiente. Estão nos licenciamentos ambientais e com os órgãos regulatórios lá dos Estados Unidos em conversa para construir uma fazenda de energia solar que vai abastecer 100% do consumo de energia solar dessa empresa. E ainda vai sobrar energia suficiente para abastecer durante um ano mais 30 mil casas. E a gente precisa lembrar que esse é um cálculo feito levando em consideração as casas dos Estados Unidos, que têm um consumo de energia elétrica muito maior do que as residências brasileiras. Porque o acesso que a família média e pobre norte-americana tem a dispositivos eletrônicos é muito grande. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade ou se vocês conhecem, mas
todas não, né? Mas a gente pode dizer aí que mais de 90% das residências norte-americanas, inclusive as de baixa renda, possuem máquina de lavar pratos, máquina de lavar roupa e uma máquina de secar roupa separada. Aqui no Brasil a gente tem um costume de varal, e lá nos Estados Unidos e Canadá, América do Norte, não existe, é tudo máquina. Então o consumo de energia elétrica das famílias norte-americanas é muito maior do que as famílias brasileiras. Então esse cálculo foi considerando 30 mil residências de famílias norte-americanas, né? A produção, a mineração dessa empresa especificamente, ela está estimada em 75 megawatts, e o restante que vai sobrar vai ser distribuído para atender o restante da região. É óbvio que muito provavelmente isso não vai ser de graça, porque você tem um custo de instalação do negócio, de manutenção, mas em qualquer lugar do mundo, o custo da energia solar é bem menor do que o da energia elétrica, né? E é bem mais barato de implementar a energia solar do que implementar a energia hidrelétrica, como é a nossa matriz energética aqui no Brasil. Então essa empresa fez isso. Eu estou até com uma notícia aberta aqui, eu esqueci o valor do investimento. Aqui achei. 800 milhões de dólares. Então, essa empresa ela podia pegar uma parte desse investimento e comprar mais máquinas de mineração. Só que é um contrassenso quando a gente fala assim, não, o Bitcoin consome muita energia, então ele é inviável. A gente que estuda a análise econômica do direito, né, a gente sabe que o insumo que custa muito caro tende a gerar descoberta de redução de preço. Ou você vai procurar um outro fornecedor, ou você vai procurar um método de elaboração desse insumo para que ele fique menos caro. Porque, afinal de contas, o principal insumo não pode ser caro, senão o seu negócio fica inviável. Sim. E é isso que está começando a acontecer com o Bitcoin agora. Inclusive, é um movimento que pode gerar incentivos para que pessoas cada vez mais acreditem. Isso teve impacto no valor dela? Você sentiu isso ou não, no ponto de vista de mercado? Ou não? No valor do Bitcoin, não. Porque essa notícia isoladamente, por si só, ela é pouca. Ela é pequena. Né? Então, no valor de mercado do Bitcoin, não. Agora, esse projeto sendo aprovado lá pelas autoridades norte-americanas, para o mercado de mineração, aí sim, aí vai ser um grande impacto. Existe uma tendência de que outras grandes empresas de mineração do mundo sejam instaladas nessa região. E é até interessante que a notícia comenta que é a questão da dificuldade, né, da evolução. Esse parque, o projeto dele está para ser instalado numa cidade pequena. Uma cidade que eu estou vendo aqui tem 14 mil residências na cidade. É uma cidade pequena para os moldes lá norte-americanos. E aí as pessoas da cidade, alguns moradores, não estão querendo que esse projeto seja aprovado. Porque ele vai ter um impacto ambiental. É óbvio que vai ter um impacto ambiental. Ele é uma área de 6 mil quilômetros quadrados que vai ser usado para construir. Então vai ter um impacto ambiental, e aí tem pessoas que não estão concordando com aquilo ali, que estão falando que a região, que os imóveis vão desvalorizar e tal e tal. Só que o ponto é, tudo, absolutamente tudo que a gente faz como sociedade humana tem impacto ambiental. Então, se não existisse mineração de bitcoins, não existisse criptomoeda, e fossem colocar isso aí para gerar energia para o Google, porque o maior consumidor de energia elétrica do mundo é o Google. Depois vocês pesquisem na internet. E, aliás, vocês vão usar o Google para pesquisar isso, né? Então, o maior consumidor de energia elétrica do mundo é o Google. E o consumo de energia é tão alto que tem alguns servidores do Google que ficam submersos no oceano, porque eles consomem tanta energia e geram tanto calor que a profundidade no oceano, a temperatura ambiente no fundo do oceano, não no assoalho oceânico, né, mas mais no fundo, favorece. Então, alguns servidores do Google são submersos no oceano. Então, se não fosse mineração de Bitcoin, mas fosse energia elétrica para gerar energia para os funcionamentos do Google, já seria uma coisa maravilhosa. Por quê? A gente consegue imaginar sociedade sem Google hoje em dia? Não tem como. E não é só o site google.com, não. Olha aí Alexa, Gmail, YouTube. É impossível a sociedade humana existir sem isso, hoje, como a gente está hoje. Então, o Google consome energia demais da conta, então vão parar, não vão fazer não. É o mesmo
paradoxo que se faz com o Bitcoin. O Bitcoin consome energia demais, ele é inviável. Vamos parar, não vamos fazer não. Bacana. Então, assim, quem está aqui agora, está sempre aí. A ideia é dizer o seguinte, de fato, tem como qualquer outro tipo de tecnologia que utiliza energia, tem um impacto ambiental, tudo, mas quando a gente compara com os outros custos, né, com os outros usos de energia, não chega a causar um impacto tão gigantesco como próprio algumas notícias aí esparsas elas colocam no mercado, né? Eu por advogar nessa parte de direito ambiental, então advogo bastante para empresas que prestam serviços, né, de resíduos sólidos, tudo, energia, bioenergia. Eu acompanho muito isso, que discutindo a possibilidade de utilizar essa tecnologia em processos de algumas empresas aqui, né, para poder trazer mais eficiência para a atividade, né? Então acho que é uma boa atitude dos mineradores, né? Vai causar um impacto bacana aí para o mercado como um todo, o uso da tecnologia, e agora é aguardar o pessoal que está aqui saber, né? Sou Hilton Lopes, esse aí tem que falar de fora no nosso curso aí, ó. O juiz brabo, esse aí, ó, tem que falar. Então é isso. Eu acho que a mensagem final é custo de energia, tem custo ambiental. Tem um artigo, pessoal, quem gosta de estudar análise econômica do direito, tem um artigo aí do Ronald Coase, que ganhou o prêmio Nobel em 1991, é o problema do custo social. E trata exatamente esse problema, né? Das externalidades negativas que o ser humano, que a própria evolução da sociedade pode causar de acordo com a sociedade que ele presta. Então, a ideia, a mensagem geral é que tem custo, tem externalidade negativa no ponto de vista de Ronald Coase, mas não externalidade negativa a ponto de falar, vai detonar com o planeta, né? Exatamente. E um tema até um tema lateral aqui à nossa conversa. O consumo de energia das sociedades humanas assim, é debatido já há muitos anos, né? E existe uma teoria que vocês podem procurar também em um dos maiores consumidores de energia do mundo, vocês podem procurar no Google pelo nome Escala de Kardashev. Esse Kardashev é um cientista russo que ele desenvolveu uma teoria de classificar civilizações de acordo com a eficiência de consumo energético que aquela civilização tem em relação ao planeta que ela vive. E é uma teoria assim, muito interessante, muito interessante. E ela é aplicada nos filmes do Star Trek. Não são Star Wars, é o Star Trek. O motor de dobra que aparece lá no Star Trek, ele é derivado dessa teoria, dessa escala de Kardashev. É muito interessante para quem gosta de ciência, vale a pena ler. E se a gente for tomar por base essa escala de Kardashev, se não me engano, ela vai dizer, eu acho que ela vai de 1 a 18. E a nossa atual sociedade, dentro desse conceito, dessa escala de Kardashev, estaria no nível 4. Ou seja, dentro do ponto de vista do Kardashev, o nosso planeta oferece muita fonte de energia que a gente ainda não é capaz de usar. E o meu ponto de vista é preferível descobrir como usar novas fontes de energia mais viáveis do que a gente tentar reduzir o consumo energético das coisas ou deixar de fazer coisas porque elas consomem muita energia. Sensacional, Ícaro. O segundo tema, então, que a gente escolheu, é um tema que está em alta aí, né? Semana passada entrou aí em vigor a Lei Complementar 182, 2021, que institui o marco legal das startups, né? Então já tem um conceito em startups a lei de licitações, na lei complementar, né? E tem a lei do Inova Simples, também traz o conceito de startups. E é uma maravilha. Aliás, uma pergunta para eu te fazer aqui, Caio. Afinal de contas, qual conceito de startup que é válido? De qual dessas leis aí que é válido? Bagunça isso, né? Se você for olhar aqui Steve Blank, e se você for pegar Eric Ries, que são papas aí, startup, né? Que tem livros, né? Livros
livros eles colocam uma instituição humana, né, que vive num contexto de muita instabilidade e incerteza. As pessoas utilizam uma fase que uma empresa passa, uma fase. A Netflix começou como uma startup. Hoje em dia ela não é uma startup, hoje em dia é uma big company, né? Então, a ideia aqui é que lida com inovação, tem um contexto de incerteza, a gente não sabe se aquele projeto, aquele vai virar ou não, vai ter adesão no mercado ou não, e ele utiliza de metodologias específicas de gestão de projetos mais flexíveis para poder permitir essa interação com o consumidor final e, eventualmente, você vai modelar o produto e depois você vai alterando ele de acordo com a necessidade. Hoje em dia fala muito em experiência do usuário, que se sinta ali adequado. Mas eu acho muito bacana, porque o Eric Ries e o Steve Blank, eles falam que é uma instituição humana, né? E eu acho que inovar tem a ver com pessoas, sabe? Não tem a ver com a tecnologia. Tudo bem, a tecnologia ela é um meio para essa inovação, mas a inovação do ser humano, a capacidade criativa está em nós por hora, né? Por hora está em nós essa capacidade criativa. Então, eu acho que é muito bacana. A instituição humana que ela vive num contexto de segurança, num contexto de estabilidade e que ela busca aí novas soluções para produtos, para serviço, para posição de mercado. Essa que é a ideia. Eu não gosto muito do conceito que traz como empresa. É uma empresa, porque muitas vezes tem que sair do papel ainda, não tem que ter. Não gosto muito desse conceito, não, sabe? Mas eu gosto mais de uma Cara, fase. seu áudio tá falhando. Melhorou? Sim, melhorou. Melhorou? Você estava falando que não gosta muito desse conceito. Do conceito, eu gosto mais desse conceito de instituição humana. Esse conceito de empresa, não pego muito bem, não. Eu acho que, assim, muitas vezes a ideia está na cabeça, já pode ser uma startup, tem um CNPJ. Quando você fala de empresa, já dá um espírito para o negócio muito sério. Eu acho que a startup é algo mais leve, mais tranquilo. E conforme for evoluindo, aí vai criando. Mas aí, olha só, eu acho que você vai gostar da notícia, né? Porque no conceito do marco regulatório da startup, ele fala aqui no artigo 4º, né, que são enquadrados como startups as organizações empresariais ou societárias nascentes ou em operação. Então, ela pegou esse conceito aí da organização humana, né? De ideia, de teoria de alguma coisa ainda. Se a gente for ver naquela lei complementar do Inova Simples, né? Olha que louco. Complementar Inova Simples. Complementar 167, ela fala assim, ó. Startup, considera-se startup a empresa de caráter inovador, né? Aí já falou que tem que ser empresa. Eu prefiro esse conceito aqui da lei complementar. Eu acho que esse do marco regulatório da startup é melhor, porque ela também falou em organização empresarial, mas nascente, né? Então eu acho que ela tem uma definição melhor. E aí, cara, o que eu achei sensacional nessa lei aqui, que eu não coloquei como notícia lá no nosso Telegram, porque eu não vi nenhuma notícia a respeito disso ainda. Isso aí foi uma conclusão que eu tirei. Pelo que está escrito na lei, eu estou enxergando que ela está autorizando formalmente no Brasil uma coisa que já acontece em blockchain, já acontece com criptomoedas há alguns anos. Alguns países proíbem, outros não falam nada. O Brasil até então não falava nada. E eu estou entendendo que nessa lei aqui o Brasil passou a permitir, que é o chamado ICO, Initial Coin Offer. Para quem não está acostumado com esse ambiente de criptomoedas e blockchain, qualquer pessoa pode emitir criptomoeda. O Bitcoin é código aberto, o Ethereum é código aberto. Se você quiser, você entra no site da bitcoin.org e ethereum.org. Você faz o download do código-fonte lá e se você quiser lançar a sua cadeia blockchain, você lança. Com a sua criptomoeda, você lança. E isso faz com que qualquer um possa lançar uma criptomoeda.
Então, por exemplo, eu e o Caio aqui, a gente tem essa live toda segunda-feira, 8 horas. E aí, se a gente virar e falar assim, vamos lançar uma criptomoeda aqui para as pessoas que, sei lá, as pessoas que assistem a live e têm uma dúvida específica de alguma coisa, vão poder usar essas criptomoedas para tirar a dúvida com a gente. Uma consultoria, por exemplo, vão poder usar a criptomoeda para pagar uma consultoria com a gente. E aí a gente entra no nosso site aqui, ou lá no site do Caio, e coloca, compre aqui a sua criptomoeda Sanas Avelar. E aí a pessoa vai lá e compra, no dia que ela quiser uma consultoria, ela apresenta a moeda e a gente vai lá e faz a consultoria para ela. É possível fazer isso já hoje em dia, tecnicamente. Muitas empresas e pessoas no mundo fizeram, principalmente no ano de 2017. Porém, a criatividade do ser humano funciona tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E em 2017, a criatividade para coisas ruins foi aflorada nessa história de ICO. Houve muito golpe. Houve muitas ideias como exemplos desses que eu dei aqui, e aí quando a pessoa chegava para pedir a consultoria, os emissores da moeda simplesmente não faziam nada. E o que é interessante, eu dei esse exemplo aqui de consultoria. Vamos supor que um sujeito aí lá da Polônia, por algum motivo qualquer, queira montar um negócio em blockchain aqui no Brasil e ele tem uma moeda dessa e ele vai pedir a consultoria aqui para a gente. Aí a gente, nessa criatividade ruim, a gente, vamos supor que emitiu essa moeda só para dar golpe nos outros e não vamos fazer nada. Aí o sujeito lá da Polônia me fala, tá aqui a criptomoeda, eu queria uma consultoria a respeito desse assunto aqui. Eu viro para ele e falo assim, não vou dar consultoria nenhuma não. Ou nem respondo um e-mail ou qualquer tipo de comunicação. O que esse sujeito lá da Polônia vai conseguir fazer para me obrigar a dar uma consultoria para ele? Absolutamente nada. Nada. Até porque nem vale a pena. A despesa que ele ia ter jurídica para conseguir me obrigar aqui a prestar um serviço para ele lá na Polônia é inviável. Então, simplesmente deixava para lá e, com isso, muito dinheiro entrou no bolso de pessoas de má índole em 2017 por meio desses ICOs. Porém, o ICO é uma ferramenta de aquisição de recursos financeiros muito boa e muito barata. Como qualquer um pode lançar uma criptomoeda, isso faz com que você não precise de intermediários, você não precise de bancos, você não precise daqueles family office, você não precisa de fundo de investimento para captar recursos para o seu negócio. Eu dei um exemplo bobo aqui, mas imagine se não fizessem um ICO para fundar um hospital do câncer. Provavelmente eu compraria uma moeda dessa lá, esperando, rezando para nunca precisar usar o hospital. Mas eu compraria, porque é um negócio legal, um hospital do câncer. Então existem iniciativas que são favorecidas por isso. E, porém, executar um ICO no Brasil e em outros países era regulatoriamente complexo. Porque a gente não tinha no Brasil, pelo menos até então, um ambiente regulatório que autorizava literalmente que isso acontecesse. E para grandes investidores, como por exemplo fundos de investimento e fundos de pensão, eles só podem colocar dinheiro naquilo que é autorizado. Eles não podem arriscar. Está lá no regulamento dos fundos, os gestores são responsabilizados pessoalmente e tal. E aqui no Marco Legal da Startup, ele trouxe uma disposição que, no meu ponto de vista, eu entendo que está autorizando ICO ou tokenização de dívida. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Artigo 5º. Pode falar aí. Não tinha nenhuma manifestação da CVM, nem de nenhuma outra autarquia, né, sobre o ICO, né? E aí, quando começou a ter vários, vamos aplicar o teste Howey, né? Lembra aquele lá de 1946 lá, que basicamente, pessoal, esse Howey aí foi julgado pela Suprema Corte norte-americana, isso em 1946, em que basicamente foi para poder dizer que uma oferta pública, quando ela é feita ao público, um contrato de coletivo de investimento, ele tem que passar pelo crivo da SEC, né? Então, ali havia contratos de compra e venda de terreno naquela época, e que isso foi ofertado ao público e também poderia incorporar um contrato coletivo de investimento. E aí, a gente chega aqui no Brasil, a depender da situação, a depender
econômica, a CVM, utiliza essa nomenclatura, né? A depender da essência econômica, pode configurar um acordo coletivo de investimento lá nos termos do artigo 2º, inciso 9 da Lei 6385 de 76, né? Que é a lei da CVM, ok? Então, nós temos ali, então, a possibilidade de um ICO ser um valor mobiliário e, portanto, precisar de registro na CVM ou a dispensa do registro na CVM. Na dúvida, liga para a galera da CVM. Né? Agora, com a Lei Complementar 182, Ícaro, o que você entendeu? Vamos lá. Ela fala aqui no artigo 5º, ela fala assim, ó, que as startups poderão admitir aporte de capital por pessoa física ou jurídica, que poderá resultar ou não em participação no capital social da startup, a depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes. Aí ele fala assim, não será considerado como integrante do capital social da empresa o aporte realizado na startup por meio dos seguintes instrumentos. Esse artigo por si só já é um avanço imenso, porque nem sempre o investidor quer ser sócio. Às vezes o cara quer só colocar o dinheiro dele ali, porque ele viu que aquela empresa tem um projeto legal, e ele quer ser talvez o primeiro cliente daquele projeto, ou ele quer ter um uso beneficiado daquele produto, daquele serviço. Ele não quer ser sócio, ele não quer ter o nome dele lá no CNPJ, ele não quer que contratar, que analisar, que prestar, que tomar conta, ele não quer. Ele quer só colocar o dinheiro para o negócio desenvolver, que ele quer usar aquele negócio ali mais na frente. E isso era uma complicação muito grande. Até então, existiam algumas leis aí que tentavam ajudar isso, mas agora na lei complementar ficou mais claro. Aí o primeiro, ele trata vários aqui. Opção de subscrição de ações, opção de compra de ações, debênture conversível em ações, mútuo conversível, sociedade em conta de participação, contrato de investimento anjo, na forma lá da lei de investimento anjo, e o item que, para mim, é o que está autorizando formalmente o ICO no Brasil. Ele fala assim, é o item, artigo 5º, inciso 7º. Outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, pessoa física ou jurídica, não integre formalmente o quadro de sócios da startup e ou não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da empresa. Então, vamos traduzir isso aqui, tirar isso aqui do juridiquês, né? Isso aqui está falando qualquer contrato aonde uma pessoa física ou jurídica, uma empresa ou uma pessoa física, coloque dinheiro dentro da empresa e o fato dela colocar esse dinheiro não faz com que ela seja sócio da startup e que ela não tenha interesse, no momento zero, pelo menos, nesse primeiro momento, em ser sócio dessa empresa. Ok. Então, qualquer pessoa... Como que você tem acesso a dinheiro? Ou por doação, ou uma empresa, né? Como que uma empresa tem acesso a dinheiro? Ou por doação, ou por aporte no capital social, ou por empréstimo. Aí, empréstimo, a gente tem empréstimo normal, emissão de debêntures, outros títulos comerciais, ou aumento de capital social, e as pessoas colocam dinheiro lá na sua empresa e viram sócios. Quando esse inciso aqui, ele fala de outros instrumentos, eu estou entendendo que ele está deixando absolutamente qualquer coisa, qualquer tipo de contrato. Então, e ele já falou lá em cima, por exemplo, contrato de mútuo conversível em participação societária. O que é esse contrato? É assim, uma pessoa empresta dinheiro para a empresa, esse empréstimo não representa o aumento de capital social, é o empréstimo mesmo que vai para o caixa da empresa, e essa empresa tem um prazo para pagar. Quando chegar o prazo para pagar, a pessoa que emprestou tem o direito de escolher se ela quer receber o valor com juros ou se ela quer converter aquele valor ali em capital social e se tornar sócio. Isso é um contrato muito eficiente, muito usado, dá muito certo. Porém, até então, eu só poderia fazer isso dentro do Brasil. Agora, quando a empresa fala assim, outros instrumentos de aporte de capital, se eu quiser dar dar uma roupagem tecnológica para o contrato de mútuo conversível em ações, eu posso emitir tokens que representam esse contrato de mútuo conversível em ações e qualquer pessoa no mundo
pode comprar os meus tokens. E lá no final, no vencimento do prazo, se a pessoa quiser virar sócia aqui na minha empresa, aí eu preciso dar andamento aos trâmites de Banco Central, dependendo do valor do investimento, e junta comercial, para que a pessoa integre o meu quadro societário. Ou senão eu posso simplesmente pagar essa pessoa na conta corrente que ela me indicar, ou eu ainda posso pagar essa pessoa em criptomoedas, porque o que define a quitação da dívida é o recibo de pagamento. Então, se eu tenho um empréstimo de, sei lá, 10 milhões de reais, e esse empréstimo está tokenizado, e eu resolva pagar esse empréstimo com 10 milhões de uma stablecoin qualquer, por exemplo, que represente o real, ou 200 mil USD, 2 milhões de USDT, que daria aproximadamente 10 milhões de dólares, eu eu transfiro essas moedas para essa pessoa e a minha dívida está quitada. E aí, dentro do balanço da minha empresa, eu vou ter que informar que o pagamento foi feito de criptomoedas, etc. Então, assim, esse artigo aqui, esse item específico, no meu ponto de vista, eu vejo que ele está autorizando ICO. Eu vejo que ele está autorizando tokenização de dívida. E isso, para a startup brasileira, é excelente. Porque o Brasil já é um polo mundial de tecnologia. Infelizmente, não no Brasil. Mas muitos engenheiros e desenvolvedores de software e programadores brasileiros fazem sucesso ao redor do mundo. Não sei se vocês têm curiosidade aí, mas procurem no Instagram, por exemplo, o perfil que chama Programador de Elite. São dois brasileiros que são programadores, um no Google, outro no Snapchat. E eles dão dicas de programação lá e tal. E assim tem Facebook, tem no mundo inteiro, tem programador brasileiro aí mandando ver que o povo aqui é bom mesmo de tecnologia. Na hora de botar para acontecer, o pessoal é forte. E se você tem uma startup e precisa de fundos para o seu investimento, talvez tenha algum investidor estrangeiro que tenha disponibilidade de te emprestar dinheiro, porque afinal de contas, quando a gente está falando de investidor estrangeiro, a gente está falando de acesso a dólar. E o acesso a dólar, hoje que o dólar está, entre aspas, barato, né, ele está 5 vezes mais caro que o real. Então, se você tem um projeto aí que você precisa, eu preciso de 100 mil reais para o meu projeto. Gente, 100 mil reais são 20 mil dólares. 20 mil dólares é uma mixaria para as economias que têm um bom resultado, né? Então, 20 mil dólares para as economias europeias e norte-americanas é uma mixaria. Uma pessoa física consegue te emprestar 20 mil dólares. É claro que você vai ter todo o trabalho de convencer, você vai ter que fazer o seu pitch, né? Porque as startups estão muito acostumadas. Você vai ter que apresentar seu projeto, você vai ter que avisar como é que funciona e etc. E aí você faz o seu ICO, você emite as suas moedas. Ó, o professor Caio caiu, daqui a pouco ele volta aí. Você emite as suas moedas e tem acesso ao capital que você precisava. E o investidor estrangeiro, ele vai estar assegurado pela legislação brasileira, que te autorizou outros instrumentos de aporte de capital, em que ele, investidor, não faça parte do quadro societário da sua startup. Eu achei essa disposição aqui, assim, muito boa. Muito boa. É o tipo de coisa que, se eu precisasse agora de capital para dar andamento agora em algum projeto meu, eu faria. Eu faria uma tokenização de dívida, procuraria uma empresa que tem conhecimento técnico para fazer isso aqui e faria uma tokenização de dívida e buscaria nos fóruns mundiais aí alguém disposto a comprar um token da minha empresa e fazer o negócio acontecer. Enquanto a gente falava aqui, eu falei assim, vou mandar aqui no início da live, vou mandar aqui pro nosso amigo lá da CVM, lá que saiu da CVM e virou político. Aí mandei o inciso 7º aqui. Falei, e aí, cara, liberou a ICO? Aí a resposta dele aqui às 8h41, 9 minutos. Né? Eu entendo como mútuo conversível em participação em congêneres. Tá, né? Tá, beleza. Mas se eu quiser tokenizar o contrato de mútuo conversível, eu tokenizo. Exato. Dá na mesma. Exatamente. Dá na mesma. Mas essa visão até então é isolada minha.
Eu Não, não vi nossa, ninguém. Nossa, Diego. eu ainda não vi ninguém falando a respeito disso. Mas, em compensação, É né? porque tem uma galera que Poucos tá advogados. conversível ainda, né? Isso É, vira agora. e não, e tem outra. Poucos advogados que atuam com direito societário conhecem de criptomoedas a ponto de conseguir dar uma solução dessa aqui para os clientes. Eu diria aí com uma boa margem de segurança que poucas pessoas no Brasil devem ter pensado isso aqui igual a gente pensou, porque o pessoal não conhece ainda. Se a gente for nas grandes escritórios de advocacia de São Paulo e falar assim, eu quero tokenizar minha dívida com base no artigo 5º, inciso 7º da Lei Complementar do Marco Regulatório da Startup, Lei Complementar 182. Cara, os grandes escritórios de São Paulo eles não vão saber fazer. Não vão saber fazer. Porque eles não sabem o que é isso. Poucas pessoas no Brasil sabem. Mas eu acho que é um instrumento válido. E esse nosso amigo aí da CVM falou que, não, eu estou entendendo que é um mútuo conversível. Tá. Então eu faço um contrato de mútuo conversível e emito tokens no valor da dívida do contrato de mútuo conversível. E quem quiser comprar o meu token, compra. E aí é a questão da arquitetura jurídica do negócio, né? Não só a arquitetura tecnológica. Se você emite um contrato de mútuo conversível em ações para um investidor estrangeiro e tokeniza, né, esse contrato para que investidores estrangeiros comprem, seria legal que quando a pessoa comprar o seu token, você mande para ele via DocuSign, Adobe Sign ou qualquer outra coisa, um termo aditivo ao contrato onde ele esteja aderindo ao seu contrato de mútuo conversível. E Não, aí e você outra tem coisa. a sua estrutura jurídica e tecnológica toda fechada para garantir o seu direito e o direito do investidor também, caso ele queira. E aí, Não, interessante, pessoal. Caso ele queira, porque os investidores que estão acostumados a trabalhar com criptomoedas, a maioria dele simplesmente não quer se envolver em discussões a respeito do direito que aquela criptomoeda representa. Isso é uma coisa que apareceu, que eu saiba pelo menos, né? Apareceu pela primeira vez, se não me engano, foi no livro O Investidor Inteligente. Eu esqueci o autor. Ele não é do Warren Buffett. Muita gente fala que o Investidor Inteligente é do Warren Buffett, mas não é de um outro cara. Aí esse cara vira e fala assim, olha, o investidor inteligente, quando ele vê que a companhia não está atuando de acordo com o interesse dele, ele não vai brigar com a administração da companhia para que ela atue. Ele simplesmente vai vender a participação dele e vai procurar outra companhia que esteja alinhado com os interesses dele. Não é isso que a gente vê hoje em dia no Brasil, pelo menos, e no mundo eu não sei, mas no Brasil não é. A gente tem algumas disputas societárias aí bem notórias no país, só que o investidor de criptomoeda, ele não se envolve em disputa societária, em disputa de direito. Na maioria das vezes, os projetos de ICO, quando você entra num projeto de ICO, tá lá a equipe que faz parte, o LinkedIn das pessoas. Quando você entra no LinkedIn, tem lá o e-mail de contato, o telefone, não sei o quê. Mas as pessoas simplesmente não querem, a não ser que seja um golpe, né? Como foi no caso da Atlas Quantum aí, que foram golpes famosos. Aí golpe é diferente, mas quando a empresa, quando o time do ICO não está agindo de acordo com o que você queria, não está desenvolvendo o projeto do jeito que você queria, você vende a sua criptomoeda e tem o seu dinheiro de volta e vai fazer outra coisa da sua vida. Eu acredito que agora está autorizado. Eu faria. Se eu tiver uma empresa minha, eu faria. Se eu E estivesse precisando levantar capital, eu faria. no inciso quarto, ele fala do mútuo conversível, né? Teve a contrato de mútuo conversível e participação. Depois, lá no sétimo, ele fala outros instrumentos de aporte de capital. Então, assim, não está falando do mútuo conversível. Opa, olha aí, ó. Começaram. Tem uma pergunta aqui da Mário, sim, Lau Valves Brava. Se no Brasil já é usado smart contracts em transações com criptomoedas? Sim. muito. Aí uma curiosidade. Ela me mandou uma mensagem, até falou pra gente escrever uma coisa, mas depois fui voltar lá, acho que você voltou atrás. Depois você chama aqui, troca ideia. Aconteceu o negócio. Eu vi, Tá. fiquei de responder depois, aí eu fui ver, acho que não estava mais lá sua mensagem, Dala. Mas sim, já é utilizado. Inclusive, eles até preferem um contrato de um smart contract do que um contrato aí normal, aí, elaborado por advogado. Viu? E a maioria das transações. Não, aí vamos desfocar de Brasil.
tá, pessoal? Vamos falar de criptomoedas. E criptomoeda, assim, é uma economia global. A gente aqui no Brasil tem um pensamento muito local, mas quando a gente vai à Europa e Estados Unidos, as pessoas têm uma mentalidade global. E criptomoedas, ele tem essa mentalidade global. Então, dentro dessa mentalidade global, a maioria esmagadora das transações em criptomoedas são feitas via smart contracts, ok? Existe uma quantidade imensa de smart contracts viabilizando bilhões de dólares por dia de transações em criptomoedas. Por que que isso acontece? Porque existem negócios que são inteiramente regidos via smart contract. 100% regidos via smart contract. O mais... São autônomos, Como? são autônomos, né? São 100% autônomos. Não tem um diretor, não tem um presidente, não tem um setor de compras, não tem um RH. É só um software. Simplesmente um software. Os mais conhecidos que a gente tem hoje são os smart contracts que trabalham com DeFi, que é um tema bastante complexo, mas é como se a gente tivesse acesso a fundos de investimento sem precisar ter uma conta numa corretora, ou sem precisar de bolsa de valores, sem precisar de CVM, sem precisar de nada disso. Inclusive, o DeFi vai estar nos dois, né? Vai. Potencialidades dos contratos inteligentes no Brasil. No volume 2, vai ter um capítulo só sobre DeFi. Se você está escrevendo um artigo sobre isso, pode escrever mesmo, porque é um tema muito, muito forte, tá? E aí, uma coisa, quando você terminar de escrever, por favor, manda pra gente, porque a gente gosta de ler muitas coisas. E um detalhe, eu não sei em qual contexto que você está escrevendo isso, né? Mas há umas semanas atrás eu conversei com uma pessoa que ela era um estudante e ele queria escrever o TCC dele a respeito de uma coisa muito específica de criptomoedas, que chama Dark Wallet. Aí o orientador dele da faculdade virou para ele e falou assim, não, muda o seu tema, porque não tem nada aqui no Brasil a respeito disso, você vai ter que usar só literatura estrangeira e não tem literatura formal a respeito disso, então não escreve isso não, escreve outra coisa. Se você escutar alguma coisa nesse sentido, eu não posso usar a expressão que me veio à mente, mas não desanime. Não desanime. O fato de não ter nada no Brasil que muitas pessoas enxergam como complicador, para falar a verdade, é o melhor aspecto da sua pesquisa. Isso vai fazer com que ela fique muito mais difícil, sim. Mas isso vai fazer com que ela seja a única no Brasil a respeito daquele tema, por enquanto. Porque se você não fizer, outra pessoa vai fazer com o passar do tempo. Então, não desanima, não. Faz o seu artigo aí, mesmo que alguém te desanime, faz o seu artigo. E manda pra gente, se puder, que a gente gosta de ler essas coisas. É duro, porque é tudo novo, né? A gente aprender sobre isso, mas o resultado é bacana, viu? Eu te falar que Sim. é boa, a sensação é boa. Isso aí. Então, fechou. Fechou, mestre. Dúvida? Então, vou agradecer a participação do pessoal aí. Eu vou tentar deixar essa live salva, porque eu não sei exatamente como é que faz isso, mas eu vou tentar aqui. E aí, para quem quiser assistir, quiser tirar mais dúvida aí com a gente, pode ficar à vontade lá no Telegram e chamar aqui no inbox, que a gente, naquilo que a gente souber, a gente tira as dúvidas de vocês. Beleza? Com certeza. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, Luciano. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Ícaro. Valeu, mestre.